Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula sobre o React Next.js. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para implementar dentro de uma aplicação React Next.js um mecanismo de autenticação, um mecanismo de login. E para fazer esse tipo de mecanismo, existem várias abordagens que poderiam ser utilizadas. Uma delas, né, bem clássica, em cursos, né, de programação e tal, é tu criar uma tabela no banco de dados, uma tabela usuários, onde tu vai ter lá as credenciais desse usuário aqui. Deixa eu só fechar aqui, notificação da família aqui, muito bem. Onde nós temos as credenciais nessa tabela do usuário, como e-mail e senha, e daí depois na tua aplicação tu faz lá um formulário para digitar usuário e senha, e daí faz uma verificação no banco de dados para ver se aquele usuário e senha bate com o que a gente tem no banco de dados. Essa talvez seja a abordagem mais clássica de fazer um mecanismo de autenticação em sistemas. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui é um mecanismo de autenticação de login que utiliza um provedor externo. Nesse caso, a gente vai utilizar nesse vídeo aqui o Google, mas vocês vão ver que a gente poderia utilizar qualquer, vários outros provedores externos de autenticação, como por exemplo, poderia ser o Instagram, né, o Facebook, poderia ser o próprio GitHub, né? A gente pode acrescentar outros provedores de autenticação, inclusive a gente pode acrescentar de uma maneira muito facilitada, assim, né? Vocês vão ver isso. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer isso utilizando o provedor do Google, né? Então daí, na hora de se logar, clica o botão, ele vai abrir aquela janelinha com as tuas contas do Google, escolhe uma conta e te loga no teu próprio sistema utilizando o login do Google. Né? E daí depois a gente pode obter alguns dados bem básicos vindos dessa autenticação, como por exemplo o e-mail, o nome completo do usuário, para que depois a gente possa inclusive fazer controle de acesso a determinadas páginas. Isso eu também pretendo mostrar nesse vídeo aqui. Certo, pessoal? Então vamos fazer então um mecanismo de autenticação no Google. Beleza? Então esse vídeo aqui é mais um vídeo, né, daquela sequência de videoaulas, né, do React Next.js, né, que eu tenho disponibilizado como suporte aos alunos das minhas turmas lá do Instituto Federal, né, Sul-Rio Grandense, né, o IFSUL. Então mais um vídeo aqui de apoio e também, né, aberto também para pessoas de fora aí que têm interesse nesse tipo de assunto aí. Beleza, pessoal? E vocês vão ver que eu vou mostrar toda a implementação utilizando com base a documentação oficial, tá? Vocês vão ver que eu vou me apropriar bastante da documentação oficial para fazer esse mecanismo de autenticação e depois vocês podem, né, fora do vídeo aí, fazer alterações, adaptações a esse mecanismo. Beleza, pessoal? Muito bem, então bora lá, vamos começar então. Vocês vão ver que aqui, pessoal, eu basicamente a única coisa que eu tenho aqui, eu criei uma pasta ali no meu desktop, criem aí aonde vocês quiserem, e eu abri essa pasta aqui no VS Code. Só fiz isso, eu vou abrir uma aplicação do zero, tá? Eu vou criar uma aplicação React Next.js do zero, para mostrar todo o passo aí para você, certo? Então tá, estou aqui com a minha pasta aberta, vou fechar aqui algumas coisas aqui, né, esse welcome ali, vou dar um Ctrl J aqui para entrar no terminal e agora a gente vai criar uma aplicação do zero, npx, npx create next app @12, porque eu estou utilizando aqui, né, nessa sequência de videoaula a versão 12 do React Next.js. Eu vou criar aqui o nome da aplicação, vou chamar de teste mesmo, tá? Então, vamos então criar a aplicação. Então, como sempre, né, ele está agora, o npx ali está acessando ali os seus servidores, né, para buscar as dependências, né, para ele poder fazer a instalação de uma nova aplicação. E vocês vão ver, pessoal, que para fazer a autenticação a gente vai utilizar uma biblioteca pro React, que é o NextAuth, tá? A gente inclusive vai usar bastante a documentação
dessa biblioteca para implementar este mecanismo. Muito bem, inclusive o site é esse aqui, tá? Vocês podem ir procurando aqui, ó, next-alf.js.org. A gente vai utilizar bastante essa documentação, vou me basear bastante na documentação para a gente poder fazer um mecanismo de autenticação. Certo? Sempre falo muito para os alunos, né, a importância da gente saber interpretar, né, documentações oficiais. Algumas dessas documentações são às vezes mais difíceis, né, de interpretar, não são tão boas, não são tão friendly, né, user-friendly, mas essa daqui do Next Alpha ali eu achei bem interessante, eu vou conseguir inclusive acompanhar toda ela durante a nossa implementação desse mecanismo de autenticação. Então aqui ele está instalando aqui a nossa aplicação, né? Vocês não precisariam ter feito isso, né? Se vocês já têm uma aplicação aí React Next.js pronta, poderiam partir dela, né? Muito bem, então ele criou aqui a aplicação, né, pessoal? Já vou vir aqui, vou dar um dir aqui, então eu tenho que me posicionar aqui na pasta da aplicação, cd teste, dar um dir aqui, pronto, estou lá dentro. Eu vou primeiro, pessoal, instalar aquela biblioteca, o Next-Alf, que eu tinha comentado com vocês, que eu vou utilizar aí para fazer o mecanismo de autenticação. Vamos vir aqui na documentação, então, vamos dar um Get Started aqui. E aqui no Get Started, vocês vão ver que logo aqui ele já me diz aqui o comando, npm install next-alf. Então, vamos lá, npm install next-alf. Aqui vai ser rapidinho, né? Que ele só está baixando ali o next-alf. Beleza? E todo o resto, pessoal, aqui da documentação a gente vai seguir aqui, tá? Vamos seguir esta documentação aqui. Deve ter feito a instalação aqui, se a gente entrar no package.json, colocou lá a nossa dependência lá dentro, ok, muito bem. Se eu quiser, eu já posso agora, inclusive, já rodar a minha aplicação aqui, npm run dev. Já vou fazer isso para a gente já né, ficar acompanhando aqui os resultados dessa implementação. Localhost na porta 3000, já deve ter subido ali a aplicação. Ok, né? Já subiu, né? Com aquela página inicial padrão. Inclusive, a gente já vai fazer aquela adaptaçãozinha ali. Vamos fechar aqui esse terminal, né? Vamos vir aqui, claro, só deixei ele não visualizado, né? O terminal ele continua rodando ali a aplicação, né? Muito bem, vamos lá no index, que é aquela página inicial, e vamos limpar ela. Vamos fazer isso primeiro, né? Que eu sempre faço isso, né? Quando a gente começa a rodar uma aplicação do zero. Vamos colocar aqui então, né? Um elemento raiz aqui, pode ser uma div. A minha inteligência artificial aqui já está sugerindo algumas coisas, eu vou aceitar. Então aqui vou remover também esses imports aqui que a gente não vai precisar. Pronto, a minha página inicial está assim. Ele está retornando aqui como raiz uma div com h1 teste, salva, voltamos para cá e pronto, a minha aplicação está rodando adequadamente. Pessoal, eu vou criar mais duas páginas. Uma página que eu vou chamar de clientes e outra de produtos, porque eu vou querer depois fazer uma espécie de controle de acesso, né? Por exemplo, a página de clientes e de produtos só poderá ser acessível se estiver autenticado, tá? Mas a index não, a página inicial, né, que é a página de entrada, ela não precisa estar autenticada, tá? Então, o index, a página inicial, não precisa estar autenticada para acessar o conteúdo dela, mas a página de produtos e de clientes vai precisar estar autenticada. A gente vai fazer esse tipo de controle depois também. Em ambas as páginas vai ter o mecanismo de autenticação, tá? Em ambas as páginas vai ter o mecanismo de autenticação, aquele botão o botão para fazer o login e tal, tá? Só que na de clientes e de produtos só dá para acessar o conteúdo dessas páginas se tiver autenticada. E a index está liberado. Tá? Muito bem. Então eu vou criar aqui uma outra página aqui. Eu vou chamar ela de
produtos.js. Já vamos criar aqui um export default function produtos. Já vamos... Opa, peraí. Será que eu estou com um problema aqui no meu teclado? Estou. Deixa eu só trocar aqui o meu teclado aqui. Muito bem, vamos dar aqui um return, né, clássico. Vamos colocar aqui como uma raiz uma div. Eu vou colocar só um H1 aqui, só para ficar claro aqui que é uma página de produtos, tá? Beleza, acho que é isso aqui, só deixa eu manter meu padrão aqui. Beleza, então página de produtos aqui, ela vai ter aqui uma div raiz e um H1 de produtos, salva. Vamos confirmar aqui se funciona, barra produtos, né? Barra produtos porque é o nome do meu arquivinho aqui, né? Produtos. Então aqui eu posso mapear como barra produtos, está lá. E por último, eu vou criar uma página aqui de clientes, clientes.js, export default function clientes, abre e fecha aqui, e vou dar aqui um return, né, seguindo ali o padrão, div como raiz e H1 cliente, só para a gente saber que a gente está na página de clientes. Então, assim fica a minha página de clientes. Vamos testar então aqui, ó, barra produtos, barra clientes, tá lá, e a página inicial, que é a raiz, tá lá, que é o de teste, né? Eu até vou vir ali na inicial, ali, vou chamar aqui, vou colocar aqui inicial, tá? Para não ficar com esse testes ali. Beleza, pessoal? Temos então as 3 páginas. Então a página inicial, o conteúdo dela pode ser acessado sem estar logado, mas produtos e clientes precisará estar logado. Beleza, pessoal? Então a partir de agora a gente vai seguir puramente a documentação. Então a gente... Lembrando, onde é que está a documentação, né? Eu vou vir para a raiz aqui da página do nextauth.js.org. É só vir aqui, né, em Get Started, aqui na raiz da página do Nextauth. E logo aqui, né, ele já me mostrou aqui onde é que a gente instala ele, né? Então segue essa página Getting Started. Beleza. Então aqui ele está dizendo, né, que eu preciso colocar uma rota para a API do meu provedor de autenticação. Então, para adicionar o Nextauth para um projeto, crie um arquivo chamado... A gente vai ter que criar esse arquivo aqui, ó, pessoal. Olha só que estranho o nome do arquivo, né? Mas quem assistiu lá a minha videoaula sobre páginas dinâmicas vai saber mais ou menos do que se trata isso aqui, tá? Isso aqui é uma página dinâmica que a gente vai fazer. A gente só vai seguir aqui o que ele está pedindo. Eu vou dar um Ctrl C aqui para pegar esse nome desse arquivo. E ele está dizendo para criar esse arquivo dentro da pasta pages /api/auth. Tá? Então a gente vai lá. A pasta pages já tem, dentro dela já tem a API, né? Quando a gente instala ali. Só falta aqui dentro de API criar a pasta auth. Certo? E dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo com aquele nome que a documentação ali está pedindo. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem. Então ele está dizendo que esse arquivo que a gente acabou de criar, ele contém o manipulador da rota dinâmica para o nextauth.js, que também vai conter todas as suas configurações globais do nextauth.js. Tá? Muito bem. Então agora, pessoal, ele está me colocando aqui o código, o conteúdo daquele arquivo que a gente acabou de criar, tá? Eu vou basicamente copiar esse código dele aqui, tá? Vou clicar aqui no copy e vou vir aqui e vou colar aqui dentro. Algumas coisas que eu já vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui um pouco desses comentários aqui, ó. Vou sacar fora. Vou tirar essa vírgula aqui também. Vocês vão ver por que a gente não precisa dela. E esse comentário
também eu vou remover. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Nesse código aqui de exemplo, ele está dando um exemplo como se a gente fosse fazer um mecanismo de autenticação usando como provedor o GitHub. Mas, na verdade, eu quero fazer usando o provedor do Google, certo? E eu já vou, então, dizer para vocês que a gente vai fazer umas modificações nesse arquivo aqui. Eu já vou explicar um pouquinho dele, tá? Mas a gente vai fazer umas modificações aqui. A gente vai vir aqui na documentação, aqui onde diz Providers. E aqui em Providers eu vou abrir aqui. E vocês vão ver, pessoal, olha só quantos provedores a gente poderia utilizar. A Apple, a Atlassian, a Azure, né, o Discord, Dropbox, Facebook, Foursquare, GitHub, o Google que a gente vai utilizar, tem o Instagram, né, tem o LinkedIn, a gente poderia acrescentar uma autenticação no LinkedIn, usando, né, contas credenciais do LinkedIn, do Twitter, a Twitch, né? Estou pegando alguns aqui mais conhecidinhas, o WordPress aqui, enfim, o Slack, Spotify, o Strava, né, para quem gosta de fazer exercícios físicos aí, mas a gente vai utilizar o Google aqui. Eu vou vir aqui, eu vou abrir aqui esse link do Google numa nova página, aqui botão direito, Open Link in New Tab, e vocês vão ver aqui algumas coisas importantes aqui. Daí ele mostra aqui um exemplo, ó. Daí, na verdade, a alteração que a gente vai fazer é que, ao invés de importar o GitHub Provider, a gente vai importar o Google Provider, né? Vou dar um Ctrl C aqui nesse código, vou importar aqui o Google Provider, tá? É basicamente muito parecido como estava antes. Mantém aqui a importação do NextAuth, tá? Mantém a importação. Daí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Aqui vocês estão vendo, pessoal, que eu estou criando uma constante, né? Isso aqui é uma constante que está armazenando um objeto, né? Isso aqui é um objeto no JavaScript e é um objeto que possui um atributo, o atributo providers. Vocês estão vendo que esse atributo providers aqui é um array? Então temos aqui um objeto e esse objeto tem como atributo providers e esse providers tem um array. Olha só que legal. Como é um array, é aqui que a gente poderia estar colocando mais de um provedor. O primeiro provedor que a gente está colocando aqui, e único, aqui nesse caso é o GitHub, mas a gente vai fazer uma troquinha aqui, tá, pessoal? Tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui da documentação aqui, eu vou copiar o Google Provider, na verdade, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou basicamente substituir esse GitHub Provider por isso aqui, ó. Daí ele fica assim, tá? Ele fica dessa forma aqui. Eu dei um Shift Alt F aqui para melhorar a indentação aqui. Ele deu uma bagunçada ali. Tá? Aqui é o Google Provider, porque a gente importou o Google Provider aqui. Então, é o Google Provider. Então, isso aqui tem que ter. Então, nós temos um provedor. Se a gente quisesse adicionar mais de um provedor, eu viria aqui, colocaria uma vírgula e viria aqui embaixo e colocaria um outro provedor, um GitHub Provider, um Instagram Provider, né? A gente poderia pegar lá da documentação esses outros provedores aqui. Mas só vou utilizar um, vou tirar essa vírgula aqui. Então, esse array vai ter só um provider, né? Que é o Google Provider. Prestem bem atenção, pessoal, que o Google Provider aqui vai ser um objeto e ele está recebendo um outro objeto aqui dentro, que tem o atributo Client ID, e isso aqui é muito importante, tá? A gente já vai configurar isso, ó, tá vendo assim, ó, Google Client ID, e o Client Secret, Google Client Secret. Pessoal, esse Google Client ID e esse Google Client Secret são informações que a gente vai ter que obter lá dentro do Google, porque o que acontece? Para que a gente consiga utilizar o Google como provedor, a gente vai precisar cadastrar o nosso sistema lá dentro do Google, para que o Google permita que o nosso sistema se comunique lá com o provedor dele. E daí, quando a gente se cadastrar lá dentro do Google, o Google vai fornecer para nós estes valores aqui, o Google Client ID, e vai fornecer para nós o Google Client Secret, certo? Mas é o seguinte,
A gente vai criar agora, pessoal, um arquivo do React que a gente chama um arquivo de variáveis de ambiente. Neste arquivo de variáveis de ambiente é onde a gente vai colocar o Google Client ID e o Google Client Secret. Vamos criar então esse arquivo de variável de ambiente. Então vocês vêm aqui na raiz da aplicação de vocês e vamos criar aqui o arquivo, vamos dar um new file bem na raiz, tá? Tá vendo aqui, ó, a minha aplicação se chama teste, né? Então bem na raiz aqui, ó, new file, eu vou criar o arquivo .env. Veja que ele bota até um ícone aqui. É que no meu caso, acho que ele está botando o ícone aqui porque eu instalei aqui um plugin Material Icon aqui no meu VS Code, tá? Mas beleza, o arquivo tem que ser .env na raiz aqui da nossa aplicação. E o que a gente vai colocar aqui dentro, pessoal? A gente vai colocar aqui dentro esses valores aqui, ó. Eu vou copiar esse Google Client ID, vou vir aqui e vou dar um igual. Eu ainda não vou colocar o valor dele, porque eu vou ter que ir lá no site do Google pegar esse Google Client ID. Mas já vou deixar pronto aqui. E o Google Client Secret eu vou copiar também, venho para cá, colo aqui e vou dar um igual aqui. Esse valor aqui eu também vou pegar lá do site do Google. Beleza? Já deixamos isso aqui prontinho. Muito bem. Então agora, pessoal, a gente volta aqui para a documentação e vocês vão ver, pessoal, lembrando que essa página que eu estou aqui, eu cliquei aqui em Providers, aqui e aqui em Google, aqui, ó. Tá? Abrindo uma nova aba aqui, ó. Pessoal, a gente vai precisar entrar lá dentro do console do Google, no site do Google, para cadastrar o nosso sistema lá dentro, para que a gente possa fazer com que a nossa aplicação se comunique com o provedor de autenticação do Google. Tá vendo esse link aqui, pessoal? console.developers.google.com. Vamos acessar ele agora. Cliquei ali. Eu estou acessando, pessoal, usando a minha conta pessoal do Gmail, tá? tkautzman@gmail.com. Beleza? E olha só o que eu vou fazer aqui dentro, então. Eu vou criar aqui, eu vou clicar em Create Credentials. Eu vou criar minhas credenciais para que a minha aplicação React Next.js possa se comunicar com o Google. Clica aqui em Create Credentials e vem aqui em OAuth Client ID. Beleza. Pode acontecer, tá? Eu acredito que pode acontecer talvez com vocês de nesse momento, ao invés de aparecer isso aqui, ele estar pedindo algo como, por exemplo, alguma coisa como OAuth Consent Screen. Alguma coisa nesse sentido ou alguma coisa parecida, tá? Eu já fiz a configuração do Consent Screen. Então, talvez nesse momento ele esteja pedindo para vocês colocar a tela de consentimento. Daí, talvez esteja aparecendo para vocês agora isso aqui, ó. Eu cliquei aqui no Consent Screen, eu vou dar um edit aqui, ó. Talvez esteja aparecendo algo como essa tela aqui, ó, para vocês configurarem a tela de consentimento. Tá? O que eu fiz, pessoal? Eu basicamente coloquei aqui no app name, coloquei aqui um teste, coloquei o meu e-mail, setei aqui meu e-mail pessoal aqui do Gmail, não coloquei nenhuma logo na minha tela de consentimento. Eu coloquei simplesmente meu site pessoal aqui, ó, nesse Application Homepage. Vocês podem colocar um site que vocês quiserem aí, tá? Se quiser colocar o meu aqui, podem colocar. Aqui no link da política de privacidade, deixei aqui o meu link, tá? Eu só estou brincando aqui, eu não estou fazendo aqui uma aplicação séria, né? Uma aplicação de produção, né? Que vai para produção. Então, isso aqui é só para vocês configurarem quais que seriam as páginas que teriam o termo de consentimento, link de política de privacidade do site de vocês. Podem colocar aqui um link que vocês quiserem aqui. Aqui no domínio autorizado, aqui eu coloquei aqui sem o HTTP, aqui ó, tkautzman, github.io. Aqui meu endereço aqui está embaixo, tá? Talvez essa tela aqui apareça para vocês, daí vocês salvem, eu vou dar um cancelar aqui porque eu já tinha feito isso.
E daí talvez eu vou voltar aqui no meu Credentials e talvez só depois de fazer aquela configuração é que vocês vão conseguir entrar aqui em Create Credentials ou Auth Client, e daí só depois disso apareceria essa tela aqui que vocês estão vendo aqui agora, tá? Então, talvez vocês vão ter que fazer essa funçãozinha aí. Então aqui, pessoal, depois que vocês configuraram ali a tela de consentimento, Consent Screen, vocês clicariam aqui, de novo aqui em Create Credentials, ou Auth Client ID, e daí ele perguntaria aqui qual é o tipo de aplicação que vocês têm. É uma aplicação web, porque eu estou fazendo ali no React Next.js. O nome da aplicação vocês podem colocar uma. Eu vou deixar aqui esse padrão aqui, Web Client. Aqui, pessoal, origem autorizada do JavaScript. Quem é que está fazendo a requisição desse Google Provider? O Google precisa saber quem está autorizado a fazer a requisição do provedor de autenticação do Google. E a gente vai adicionar aqui, pessoal, simplesmente o endereço que a gente utiliza aqui, tá? Esse cara aqui, localhost 3000, vou até copiar aqui e vou colar aqui, localhost na porta 3000. Vamos tirar essa barra aqui, Tirei aquela barra ali porque ele não estava aceitando, tá? Deixa aqui. E aqui ele está dizendo aqui, Authorized Redirect URIs, tá? Esse cara aqui a gente vai ter que pegar aqui da nossa documentação aqui, tá vendo aqui, Authorized Redirect URIs, tá vendo aqui, Authorized Redirect URIs. Aqui na documentação aqui a gente vai copiar isso aqui, Como a gente está em ambiente de desenvolvimento, não é ambiente de produção ainda, nosso site não está entrando no ar ainda, nosso site pessoal, eu vou copiar isso aqui, Copia isso aqui, cola aqui, Authorized Redirect URIs, ADD, cola ali, dá essa, cola ali e dá um create. Beleza? Aí, quando ele fizer o create, ele vai adicionar, então, o ID do cliente, que é o site de vocês, o sistema de vocês, ele vai adicionar nessa listinha aqui atrás, tá vendo ali, Web Client 1, e ele já está me fornecendo duas informações que a gente deseja muito, que é o Client ID, tá vendo aqui todo esse endereço aqui, é só clicar aqui no copiar aqui, e a gente vai colar ele aonde? Lá no nosso arquivo .env, no Client ID, eu vou colar aqui, bem juntinho ali, tá vendo, Daí eu volto lá e eu vou copiar agora o Client Secret. Dá um copia aqui, volta aqui e cola. E dá um salvar aqui. Tá? Posso dar um OK aqui, tá? Só para vocês verem aqui que o cadastro de vocês foi feito aqui direitinho aqui no Google Cloud. Aqui. Beleza? Pessoal, tá feita essa parte aí. Agora o Google já sabe, ele já vai dar autorização para que o sistema de vocês possa se comunicar com o provedor de autenticação do Google. Daí a gente vem para cá, esse arquivo .env aqui, eu vou até fechar ele aqui para não ficar ocupando muito espaço. E agora, pessoal, o que acontece, esses valores aqui de Google Client ID, Google Client Secret, estou aqui no arquivo NextAuth.js lá, tá? Ele vai pegar isso aqui lá do arquivo de variáveis de ambiente, tá? Beleza? Então, pessoal, essa página aqui está pronta. A gente volta lá para a documentação, lá para aquela primeira documentação, aquela primeira página lá de Getting Started, Voltei para cá. Beleza, pessoal. Tem mais algumas coisinhas que a gente vai ter que configurar agora, que é o seguinte. A gente agora vai ter que fazer o seguinte, para ser capaz de usar o hook Use Session, a gente vai utilizar um hook chamado Use Session. E já deixa eu falar para vocês, pessoal, aqui, talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar o que é uma sessão dentro de uma aplicação web. Pessoal, uma sessão, ela é algo muito importante. Vocês sabem, pessoal, que sites web, o protocolo HTTP,
Ele é um protocolo que a gente chama de protocolo stateless. O que é um protocolo stateless? É um protocolo, traduzindo, seria algo como sem estado. Sempre que tu faz uma nova requisição a uma página de um site, a página anterior, ou seja, a próxima página que tu requisitou, ele não sabe nada do que aconteceu na requisição anterior. É como se ele não tivesse memória, ele não guarda estado. Sempre que tu faz uma nova requisição a uma página de um site, ele não sabe, não lembra mais o que aconteceu na página anterior. Ele não tem estado, ele não guarda estado. Isso é uma característica do protocolo HTTP, tá? E tá, beleza. Mas assim, ó, como é que a gente faz para o nosso site lembrar sempre que nós estamos autenticados? Porque assim, ó, se as requisições HTTP elas não têm estado, elas não guardam o estado da requisição anterior, então a gente poderia dizer o seguinte, então a cada página que eu entrar no meu site, eu vou ter que me logar de novo? Se ele esquece o que aconteceu numa requisição anterior, seria isso, porque o HTTP ele é stateless, ele não guarda estado. Mas como que é possível então que os sites permitam assim, sempre que eu me logo num site, que eu faço a autenticação num site, eu continuo logado, eu fico trocando de páginas, às vezes até eu fecho o meu site e depois eu volto e eu continuo logado. Como é que ele lembra que eu estou logado? Por causa das sessions. Session é o conceito, session é como se fosse uma área de memória que permanece viva mesmo após outras requisições feitas dentro do teu próprio site. O session é uma forma de resolver o problema dessa característica do HTTP de ser stateless. Session é o lugar aonde que tudo que a gente quer que seja lembrado ao longo de uma navegação de um site, a gente tem que salvar na session. Se eu quero lembrar que o usuário está logado, eu tenho que salvar alguma informação na session que me permita que numa próxima requisição o site continue lembrando que você está logado, para não ter que ficar fazendo login de novo. Então a gente precisa usar o conceito de session. Então, aqui no React Next.js a gente pode utilizar o hook use session, que eu não vou entrar muito em detalhe nesse vídeo, eu só estou tentando dar uma explicação do porquê que o session é um termo que aparece aqui e que é algo importante no nosso contexto, tá? Então, para ser capaz de usar o use session, primeiro você precisará expor o contexto da sessão session provider, né, no nível top da sua aplicação. E a parte do nível top da aplicação de uma aplicação React é aquele arquivo underline app, que a gente já tratou ele em outros vídeos anteriores da nossa sequência de videoaulas. Então a gente tem que fazer uma configuraçãozinha aqui, né? Lembra que o arquivo globals.css é carregado nesse arquivo underline app, porque ele é o arquivo assim onde tem, assim, vamos dizer assim, é o nível global da tua aplicação, tá? Então aqui a gente tem que expor o contexto da sessão a nível global, no nível top da minha aplicação. Então eu vou fazer alguma. Então, primeiro vamos entrar aqui no nosso arquivo underline app, tá? Que ele está bem simples aqui, né? Ele só está aqui importando o globals.css, né? Fazendo isso aqui. Muitas vezes, né, dependendo da aplicação que tu está fazendo, tu nem mexe muito aqui, né? Às vezes o pessoal mexe aqui quando tem que instalar alguma coisa do Bootstrap, algum outro framework CSS, enfim. Tem várias coisas que tu poderia carregar aqui. Eu vou importar, então, aqui, vou seguir a documentação. Eu vou dar esse import aqui, ó, import session provider. Vou copiar essa parte aqui. Eu vou colocar ele antes aqui do nosso globals. Tá? E aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Aqui no page props, aqui, ó, eu vou fazer uma pequena modificação aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma pequena modificação aqui. Eu vou copiar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Vou copiar daqui e vou colar bem do ladinho aqui, ó. Bem onde está meu cursor ali, ó. Colei. Beleza?
E agora, pessoal, vocês vão ver aqui que no return eu preciso envolver este component, que é o componente principal de toda a minha aplicação React Next.js. Eu vou envolver ele com esse session provider aqui, ó, tá vendo, ó? Só que daí eu vou só mudar um pouquinho aqui, eu vou envolver ele aqui com meu parênteses, ó, vou envolver aqui com parênteses, eu vou dar um enter aqui. Vou dar um enter aqui também e vou envolver esse component com esse session provider aqui, ó. Daí eu tenho que fechar, né, essa tag aqui, ó, barra session provider, e vou dar um tabzinho aqui só para fazer uma... Beleza. Então tá aqui, ó, tá envolvido aqui, tá? O meu componente principal está envolvido com o provedor de sessão, ou seja, para tudo agora na minha aplicação eu consigo ter acesso à sessão, que é o lugar onde vai ficar salva a informação, aonde o Next Alpha ele vai salvar, tudo automaticamente ele vai salvar na sessão para nós, tá? Ele vai fazer tudo automaticamente, essa biblioteca Next Alpha faz tudo automático, ele vai salvar na sessão a informação de que tu está logado, que tu está deslogado, enfim, as informações, inclusive as informações do usuário logado vão estar nessa session. Então, fiz isso, tá? Segundo a documentação aqui me pediu. Muito bem. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai criar agora aqui um componente que é o componente de autenticação que a gente vai colocar na tela. Sabe aquele botãozinho assim, logar e deslogar? A gente vai criar um componente agora. E esse cara a gente vai adicionar em todas as minhas páginas, né? Então vocês já estão super bem familiarizados aqui, né? Quem acompanha minhas videoaulas, o que são os componentes, que a gente pode adicionar os componentes nas páginas. A gente vai criar agora aqui um componente que... o que é esse componente? É o componente de login, tá? O componente de login. E esse componente de login, ele vai ter o botão logar, se não estiver logado, ou vai aparecer o botão deslogar se já estiver logado. E a gente ainda vai jogar na tela quem está logado, quem é que é o usuário que está logado, certo? Então a gente vai criar esse componente. Então, para quem acompanha aqui minhas videoaulas, sabe que sempre aqui na raiz aqui da aplicação, eu crio uma pasta components, onde eu coloco todos os componentes que não são as páginas em si, né? Porque vocês lembram que tudo que está aqui dentro de pages são componentes, mas são componentes de páginas, né, que representam as páginas. E todos os demais componentes eu tenho usado esse padrão de criar aqui nessa pasta components, tá? Então aqui dentro a gente vai criar dentro da pasta components o arquivo login.js, acho que é um bom nome. E aqui dentro eu vou colar algo que eu vou pegar aqui da documentação. Lembrando que eu estou aqui na página inicial aqui da documentação, tá? Aqui, ó, Getting Started mesmo, tá? A primeira página que ela é aqui onde eu tô, tá? E vou pegar aqui, pessoal, todo esse arquivo aqui, ó, eu vou copiar e vou colar aqui dentro do meu login.js. E a única coisa que eu vou mudar, obviamente, é que o nome do meu componente vai ser login, tá? Só fiz a modificação aqui no nome do componente. Vocês querem ver o que está acontecendo aqui, ó? Primeiramente, aqui ele está ele está importando lá da nossa biblioteca o use session. Use session é um hook, tá? Signin é uma função de logar e o signout é uma função JavaScript de deslogar, tá? Daí vocês vão ver que desse código que a gente copiou lá, ele primeiro está chamando lá a função useSession, o hook, e daí o useSession vai salvar aqui nessa constante a sessão, tá? A sessão de usuário. Porque dentro da sessão é onde estão as informações se está logado, se não está logado. Daí aqui ele está verificando, ó, se tem a sessão, se tem uma sessão é porque está logado. Se tem uma sessão é porque está logado. Então, o meu componente login, se há uma sessão, olha qual é que vai ser o return se há uma sessão.
o return, sempre lembrando que o return é aquilo que vai ser renderizado na tela, né? Já vimos muito isso em outras videoaulas anteriores. Então, se tiver uma sessão porque ele está logado, e ele vai retornar esse conteúdo para a tela, de que ele está logado. Eu até vou trocar aqui para logado como... E olha só o que ele está fazendo aqui, pessoal. Ele está acessando aquela variável session que ele carregou aqui, .user.email. Em princípio, é o e-mail que veio lá do provedor do Google. E daí, pessoal, vai ter um botãozinho aqui. Isso tudo vocês poderiam mudar, tá, pessoal? Fazer um outro tipo de botão, enfim. Um botão que no evento onClick desse botão, ele vai executar essa função e dentro dessa função ele invoca a função signout, porque é para deslogar. Eu até vou trocar aqui para deslogar. Agora, se quando ele carregou esse componente não havia uma sessão, então esse if vai dar falso, ele não vai dar esse return e ele vai cair para a sequência, que não precisa nem botar um else aqui, tá? Porque se isso aqui der verdadeiro, ele já retornou isso, sem executar isso. Agora, se isso aqui deu falso, ele vai cair aqui embaixo e vai retornar esse outro conteúdo para ser renderizado na tela. De que ele não está logado, e o botão vai, aqui no evento onClick do botão, ele vai executar então essa função, e essa função chama a função signin, que é para logar. Eu até vou trocar aqui para logar. Então a gente salvou aqui. Pessoal, eu só precisei fazer essas alterações aqui em princípio, tá? Então já temos um componente login. O que eu vou fazer? Eu vou carregar esse componente login em todas as minhas 3 telas. Porque lembra que eu quero que todas as minhas telas tenham essa questão ali do login, tá? Então eu vou vir aqui no meu index, minha página inicial, e eu vou importar o componente login from, né, barra components, né, barra login, né? Lembra que eu tenho que fazer esse barra, porque como eu estou na pasta pages, ele tem que sair, né, voltar na hierarquia, entrar em components e acessar login. Feito isso, pessoal, eu já posso colocar aqui o componente login. Certo? Isso aqui vocês já estão, essa parte aqui vocês já estão acostumados, videoaulas anteriores. Vamos ver se funcionou. Vamos lá para a página inicial e vamos ver. Em princípio, pessoal, é isso, tá? Já estaria pronto já o meu sistema de autenticação. Vamos lá então para a página inicial. Deu um probleminha aqui de hidratação aqui. Eu só neguei ali o erro, tá? Página inicial já está aqui. Tá, dei até um carregar de novo ali, ó. E não está logado. Por quê? Porque quando ele carregou aquele componente login, o que aconteceu quando ele carregou o componente login? Não tinha uma sessão, né? Ou seja, não estava logado ainda, a sessão não abriu ainda. Então ele jogou na tela isso aqui, ó. Isso aqui foi jogar na tela. Não está logado e o botão ali. Quando eu clicar no botão logar, ele vai executar essa função signin, e vamos lá. E o resto, em princípio, né, se tudo estiver certo agora aqui, toda a mágica é feita automaticamente lá pela biblioteca Nextout. Vou clicar aqui em logar. Olha só que legal aqui, ó. Como eu só tinha um provedor de login, esse é o cara que está aparecendo. Se eu tivesse configurado mais de um provedor nesse local aqui, ó, onde é que a gente configura? Se aqui eu tivesse colocado aqui, ó, NextAuth.js, se eu tivesse colocado mais de um provedor aqui, ó, vírgula, mais de um provedor aqui, ele apareceria aqui o outro provedor. Mas é com o Google mesmo, cliquei aqui. Olha só que legal, ele já mostra aqui a minha conta que está no meu computador aqui, já prontinha aqui. Eu poderia usar uma outra conta, então, enfim, mecanismo de login. Vou apertar aqui o botão. Veja que ele vai voltar para aquela página inicial da nossa aplicação. E quando ele voltou de novo para a página inicial,
que aconteceu quando ele voltou para a página inicial? Ele carregou esse componente home aqui e quando ele carregou o componente login, daí tu tinha uma sessão. Daí ao invés de retornar isso aqui embaixo, esse if deu verdadeiro e ele retornou para ser renderizado esse conteúdo aqui, ó, logado como, né, deslogar ali. Legal, né? E pessoal, se não me engano, na seção .user a gente poderia também pegar o name dele. A gente teria que olhar na documentação ali, tem um lugar que ele diz isso. Se eu botar name, daí vocês podem escolher ele não jogar o e-mail, mas sim o nome do usuário lá do Gmail. Certo? Legal, né? Eu só troquei aqui o name, o user, o e-mail para name. A documentação lá ele fala o que mais o provedor Google salvou na minha seção de informação. Eu acho que basicamente é o name e o e-mail, tá? Se eu quiser deslogar, pessoal, clico aqui em deslogar e olha só, ele desloga, retorna para essa página aqui, deslogado, ó. Clico aqui de novo, veio aqui, tá aí, ó. Né? Muito legal. Será que se eu fechar essa aba e abrir de novo, eu continuo logado? Continuo logado. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai pegar esse componente login aqui e eu vou usar ele naquelas outras duas páginas. Lembram? Na página de clientes, ó, eu vou simplesmente importar aqui, import login from /components, .components /login. Vou carregar aqui login aqui também. Vou fazer isso em clientes e já vou fazer direto aqui em produtos também. Vou importar aqui. Legal, né? Vamos ver se funciona. Vamos lá, vamos ali, ó, barra produtos. Tá lá, ó, produtos e barra clientes. Beleza. Posso deslogar aqui de clientes, ó. Desloguei. Se eu ir lá em produtos, continua deslogado. E se eu ir lá na página inicial, continua deslogado. Barbada, né? Depois que a gente configura, para utilizar isso nas suas páginas é super tranquilo, né? Claro, né, pessoal? Aqui eu fiz as minhas páginas index, clientes e produtos, eu fiz elas muito simples. Aqui vocês teriam todo o código de vocês, né? O JSX ali, né? Que é o HTML o JavaScript disfarçado de HTML, todo o código de vocês ali. E no lugar em que vocês querem colocar lá o login, o logar e o deslogar, vocês carregariam este componente aqui, talvez dentro de uma div específica, posicionada lá num canto, enfim. Daí vocês vão colocar esse componente aqui no lugar onde vocês acharem mais interessante. Beleza, pessoal? Então, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria ainda de fazer uma espéciezinha de controle de acesso, tá? Tipo assim, como é que a gente poderia tentar fazer para assim, ó, se não tiver logado, não mostra o conteúdo de uma página. Eu quero fazer isso apenas nas páginas de clientes e de produtos. Digamos que a página de clientes e a página de produtos são páginas que só podem, o seu conteúdo só pode ser acessado se tiver logado, tá? Inclusive, aqui na página de clientes, eu vou só acrescentar aqui, pessoal, só um conteúdinho a mais aqui, ó. Só pra gente ter só uma coisinha a mais aqui, ó. Em produtos também vou colocar um parágrafo aqui, teste. Tá? Clientes, teste. Esse aqui, então, é o conteúdo, ó. Então, esse conteúdo aqui de clientes, ele só poderia ser visualizado se estiver logado. E esse conteúdo aqui de produto só poderia ser visualizado se estiver logado também. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma procurada aqui na documentação. Tinha um lugar aqui que eu lembro que eu vi, que possivelmente vai nos ajudar. Eu acho que aqui era em Guides, Basic. Aqui, ó.
Páginas seguras, como restringir o acesso a páginas e rotas de API. Tá, eu acho que eu vi alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar esse código aqui, ó, que eu acho que ele vai nos ajudar aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, que na hora de carregar o use session, além de carregar a session em si, nesse exemplo aqui ele está carregando também uma variável chamada status. O status, ela é uma variável que vai dizer se está autenticado, se não está autenticado. Ó. Então, olha só aqui, ó, se a gente fizer um if como esse aqui, ó, se status for igual a não autenticado, a gente poderia jogar, ao invés de renderizar o conteúdo normal da página, ele retornaria uma outra renderização, do tipo assim, acesso negado. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu pensei em usar essa página como exemplo aqui. Então, vamos vir aqui para a página de clientes primeiro. Vamos fazer um import aqui, ó. A gente vai pegar esse import aqui. Use session, get session. Beleza? Daí a gente vai ter que então carregar esse use session. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Daí antes de dar o return aqui dentro, né, dentro da minha função clientes, eu vou colar aqui, ó. Então a gente vai ter agora a variável session e status também. Beleza? Daí aqui, pessoal, eu já poderia fazer esse if aqui, ó. Se status for igual a não autenticado, acontece alguma coisa. Ó. Vou copiar essa partezinha aqui, ó. Ó. Deixa eu dar um Shift Alt F aqui só para reorganizar o código ali. Olha só então, beleza? Importou lá o use session aqui, o get session aqui. Chamei o use session, daí ele salvou nessa variável session e status a respectiva session e o status. Daí eu fiz um if aqui, pessoal. Se esse if status igual a não autenticado for igual a verdadeiro, ao invés de ele dar esse return, ele vai dar esse return, porque vocês lembram que numa função, num método, sempre que o return é executado, todo o restante do código daquela função, daquele método, não é mais executado. Então, se esse if der verdadeiro, ele vai dar um return e ele vai renderizar na tela esse conteúdo. E isso aqui nem chega a ser executado. Tá vendo? Ó, então, se o status for não autenticado, ele retorna esse conteúdo e o conteúdo original, que ele não poderia ver sem estar autenticado, nem é carregado. Tá? Só que eu vou fazer só um pouquinho diferente esse return aqui, tá? Eu vou mudar ele um pouquinho aqui, vou abrir os meus parênteses aqui, vou colocar aqui uma div aqui, tá? Raiz aqui, ó, barra div, e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui um H1, ó. Acesso não autorizado. E vou carregar o componente de login aqui para ele já fazer o login, tá? Ele já tá... Bom, eu já carreguei lá em cima, né? Já carreguei. É só carregar de novo aqui. Eu já importei, quer dizer, né? Isso que eu queria dizer. Beleza, ó. Então, olha só o que vai acontecer, né? Quando eu chamar clientes, ele vai carregar a sessão, o status. Se o status for não autenticado, é isso que ele vai retornar. E daí ele nem chega a retornar o conteúdo principal da página, né? Ele vai carregar isso aqui. Agora, se status igual a não autorizado for falso, ele não vai retornar isso e continua, daí ele retorna isso aqui embaixo. Vamos ver se isso aqui funciona, pessoal. Eu estou aqui na página de clientes, né? Vamos lá para a minha página lá. Eu estou aqui na minha raiz, eu não estou logado, tá? Vamos lá para clientes, barra clientes. E olha só que legal que aconteceu. Então, quando eu carreguei clientes, isso aqui ficou verdadeiro. E ele renderizou, na verdade, isso e não renderizou isso. Legal, né? E vou fazer, pessoal, agora a mesma coisa aqui para produtos, tá?
Quer ver? O produtos, por enquanto, ainda não tem esse mecanismo ali, ó, tá tudo liberado. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em produtos, tá? Sempre de olho aqui na minha documentação, vou fazer esse import aqui. Vou vir aqui e vou ter que carregar a variável session e status. E vou fazer um if aqui, ó. Não, mas o if que eu vou pegar o mesmo if agora aqui lá do clientes, tá? Eu poderia ter pego tudo ali de clientes, enfim, mas eu gosto muito de mostrar a documentação e reforçar, né? Deixa eu copiar esse if aqui, ó, e colar aqui, ó. Beleza, então para produtos agora também, pessoal. Se o status for não autenticado, ele vai retornar isso aqui para renderizar na tela e não vai retornar isso aqui para renderizar. Se eu der um salvar, ele já deve estar pronto aqui, ó. Ele já faz a atualização, ó. Não está autorizado já produtos. Clientes não está também, mas a página inicial está. Porque a página inicial tanto faz se está logado ou não está logado, tá? Então, vou forçar ali entrar lá em barra produtos. Não autorizado, eu vou logar aqui, vou clicar em logar. Me logo com o Google. E pronto. Já voltou, ele viu que ele já redireciona, ele volta para a mesma página de onde eu tinha pedido lá, ó. E pronto, ó, está logado o conteúdo da página produtos, que foi só esse parágrafo aqui, teste, né? Isso aqui é o conteúdo principal, ó. Tá tudo aparecendo normal. E se eu for lá em clientes, vai ter que aparecer normal também, ó. O conteúdo de clientes está jogando aqui, esse teste aqui, ó. Que foi que eu coloquei ele em clientes também, o conteúdo aqui. Isso aqui tudo ele está mostrando, né? Perfeito, pessoal. Tá logado. A página inicial também, né? Normal, tá logado. Mas se eu vier lá para barra produtos, vai entrar normal. Se eu deslogar, voltou para barra produtos, agora com acesso não autorizado. Certo, pessoal? Muito bem. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Se vocês quisessem, por exemplo, acrescentar como fazer uma autenticação, por exemplo, acrescentar a autenticação, por exemplo, no Instagram, bastaria, pessoal, a gente vir aqui, ó, por exemplo, no Instagram. Não, deixa eu ver o Instagram, não. Deixa eu ver um outro aqui, que eu não tenho uma conta do Instagram aberta aqui. GitHub. Ó, Facebook, por exemplo, tá? Cliquei aqui em Facebook, ó. Olha só, o que acontece? Eu teria que acrescentar esse import aqui. Lá nessa página aqui, ó, eu teria que acrescentar o import aqui, Facebook Provider, certo? Ó, e daí eu teria que acrescentar esse provider aqui, ó. Tá vendo? Ó, copiei aqui. Eu vou dar uma vírgula, porque tá vendo que os providers é um array. Então, se eu botar uma vírgula aqui, eu coloco um outro provedor. Tá? Só que daí, esse Facebook Client ID, eu teria que colocar lá no arquivo .env. Ó, teria que fazer isso aqui. Teria que pegar esse Facebook Client Secret e colocar aqui. E teríamos que pegar o ID e o Client ID e o Client Secret lá do site do Facebook. A documentação, ele te dá o link aqui de onde você faz isso aqui, ó. developers.facebook.com/apps, como ele tinha feito antes lá com o Google, né? Que é o console.google. Ó, vou entrar aqui, ó. Daí, pessoal, aqui tu tem que te logar e daí tu teria que cadastrar a tua aplicação como a gente fez com o Google. Daí tu pegaria a tua API, teu Client Secret e acrescentaria aqui. Certo, pessoal? Então é isso aí vocês podem fazer, né, por conta. É isso que eu queria mostrar então nessa videoaula, tá? Então tentar trazer o mais completo possível como fazer um mecanismo de autenticação em um provedor externo, né? E é isso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês consigam fazer essa implementação aí. Qualquer coisa, dúvida, daqui a pouco você coloca ali no comentário desse vídeo aqui que alguém responde, talvez até eu consiga responder, tá? Então é isso, muito obrigado
pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para vocês, para os meus alunos ali, nos trabalhos deles e também para as demais pessoas que encontram esses vídeos aqui e acham de alguma forma úteis. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, valeu, até mais!